é uma coisa que nós precisamos já corrigir aqui. Né? As comunidades de fé do primeiro século, elas já eram bastante plurais. Nunca existiu essa homogeneidade que a gente tem um pensamento aqui. Que era um grupinho ali... Não, que tinha um grupinho ali que pensava exatamente igual. Não, pelo contrário. Enquanto a igreja era formada por judeus, ela tinha um tipo de desafio. Quando ela começa a ser formada por gregos, ela tem outro tipo de desafio. Por quê? Porque o judeu não conseguia romper totalmente com os costumes judaicos. E ele começa a querer impor os costumes judaicos sobre o gentio, como, por exemplo, a circuncisão. Não, vocês têm que se circuncidar, mas como assim? Nós aceitamos uma fé que tem essa exigência? Não, no cristianismo não tem essa exigência. A fé cristã não pede que se tenha circuncisão. Não existe isso. Mas o judeu, ele está acostumado com a ideia de que você, para estar puro diante de Deus, você tem que fazer esse procedimento. Então, assim, houve um desafio muito grande no início, que foi separar o que era cultural e judaico do que era essencial e cristão. Então, foi uma caminhada difícil e a gente vê isso lá no capítulo 15 de Atos. A gente enxerga já essa situação que eles sentam para resolver. Antes, no capítulo 6, a gente já vê que tem um problema, né? As viúvas gregas não estão sendo atendidas, estão sendo preteridas na assistência social em relação às viúvas que são judias. E aí eles separam, e os homens que são separados ali são todos eles gregos, os nomes são gregos. Então o que se faz? Vamos separar grego para atender esse público. Então, assim, o grande desafio da igreja é justamente entender o que é cultural, temporal e o que é celestial. E o que é celestial é algo assim, desse tamanho. Então, praticamente, desde esse tempo, a cultura vem influenciando... Por quê? Porque nós somos pessoas... Os seres humanos são seres culturais. O que difere a gente do animal? A razão, que consequentemente produz cultura. E o sentimento de pertencimento. Né? Sim, e isso é da cultura, inclusive. O sentimento de pertença é da cultura. Agora, me corrija se eu estou errado, mas eu acho que junto com isso nós tínhamos ali um processo também de uma mudança na cultura através do helenismo também, né? Sim, exatamente. Que já tinha acontecido no período interbíblico ou intertestamentário, que a gente não vê. Ou seja, na verdade, Josimar, bem lembrado, a transformação que acontece no mundo antigo por conta do Império Macedônio, né, o Império Grego, é sem igual. Só que a gente não vê isso por quê? Porque a gente finda o texto do Antigo Testamento dentro do Império Medo-Persa, entendeu? Que sucede o Império Babilônico. E que usa aquela mesma tática de não acabar com as culturas, com as celebrações religiosas. Sim, né? sim, quer manter um equilíbrio ali. Deixa sobreviver, entendeu? Mas o Império Macedônio, né, que foi curto, mas foi muito profundo no sentido cultural, ele influenciou a cultura de uma tal forma que as divindades romanas as divindades romanas eram divindades gregas com outros nomes, com os nomes latinos. Exato. Mas para você ver, o romano, ele conseguiu dominar o Império Grego pela força, mas não pela cultura. A cultura grega, ela permaneceu e era a língua dominante na época. Então, isso é extremamente importante de se entender, que quando a gente vem para o Novo Testamento, o mundo é completamente diferente do Antigo. Primeiro que nós temos um período de 400 anos entre uma coisa e outra. E aí, esse período de 400 anos é onde acontecem todas essas transformações, e inclusive vem um império inteiro, que a gente não vê ele na Bíblia, mas ele tem toda a influência, inclusive, da língua, e essa influência é extremamente necessária, inclusive para conceitos teológicos, que nós vamos ver dentro do Novo Testamento, que não existiam no Antigo. Porque só existia dentro da cultura grega que foi possível. Por exemplo, dentro da cultura do mundo antigo, né, do Antigo Testamento, como é que é a antropologia do Antigo Testamento? A antropologia do Antigo Testamento é integral, é monista. Antropologia única. Então, se você morre, o seu corpo não existe a sua alma vagando em algum lugar. Ela tem a possibilidade da ressurreição, conforme a gente vê no texto lá de Daniel, capítulo 12, que surge, né, depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles não tinham ciência de algum lugar especial
onde ficavam a parte imaterial dos mortos. Ou seja, dentro da antropologia judaica, você não tem alma, você é alma. Você não tem corpo, você é corpo. Então, a sua alma precisa do seu corpo para ela existir. Fora do seu corpo não tem alma. Só que esse conceito foi desenvolvido pelos gregos. O platonismo desenvolveu isso muito bem. Então, a alma existe num lugar fora do corpo, que é o lugar primordial da gente. Então, essa ideia depois ela é fundamental no Novo Testamento. Para colocar o teu corpo aqui no pó e colocar a tua alma em outro lugar. Então, sem essa ideia desenvolvida e sem a língua produzir isso, você não tinha esse conceito no Novo Testamento.